Fala pessoal, bom demais na conta? Meu nome é Bruno Penido E o meu Aline Eloá. e esse é mais um episódio do programa Impulso. Seja muito bem-vindo aqui. Para você que está chegando agora, já te convido a se inscrever no canal. E toda quinta-feira, às 19h30, tem episódio novo aqui do programa Impulso. E eu vou deixar minha parceira Aline aqui explicar para vocês um pouquinho. Aline, o que é o programa Impulso aqui, para a galera que está chegando agora? O programa Impulso, ele foi criado para ser um momento de troca de experiências, trocas de ideias para a questão de negócios, para empreendedores. Tudo que acontece dentro de um negócio, a gente acaba comentando aqui, trazendo insights e ideias para que você possa aplicar no seu negócio no dia a dia. Show de bola. Então você aí, empresário e empreendedor que quer se desenvolver, cola com a gente aqui. A gente tem muita coisa. Beleza? Isso aí. Então é isso. Aline, e hoje, dando sequência aqui à quantidade de conteúdo denso que a gente tem trazido, qual vai ser o nosso tema de hoje? Hoje nós vamos falar sobre cultura. Cultura. E Cultura. a cultura foi uma coisa que nos últimos anos tem sido muito enfatizado, né? Por gurus, não só gurus de internet, aí galera que fala muito, mas o próprio empresário ter consciência da existência dela, né? Então, Exatamente. é um assunto aí que está super em alta e vai se permanecer aí em alta durante muito tempo, né? Sim, porque a cultura, quando a gente fala cultura, é cultura organizacional, né? É, ela é fundamental para uma empresa. É ela que dita como as coisas funcionam, né? Então, quando a gente tem esse conhecimento de fato sobre cultura, como que eu posso melhorar a cultura do meu negócio? Na verdade, muitas vezes eu preciso primeiro identificar qual é a cultura existente no meu negócio, para depois eu poder ir e trazer melhorias e mudanças relacionadas àquilo que de fato eu desejo para o meu negócio, né? Legal, já vou aproveitar que você já está nesse embalo e vou dar início aqui à nossa programação. Para a gente iniciar, você pode explicar para a gente o que é a cultura empresarial e por que ela é tão importante para as empresas? Então, a cultura, a gente sempre fala que é um conjunto de ações que acontece dentro da empresa. O que são esses conjuntos de ações? Isso envolve a missão. Qual é a missão daquela empresa? Qual é a visão daquela empresa? Onde aquela empresa deseja chegar? Os valores. O que é importante para aquela empresa, para que as pessoas que estejam nela também sigam, né? Então, assim, é um conjunto de coisas que acontecem dentro da empresa que eu acabo, de fato, tornando ali algo palpável. E muitas vezes, essa maneira de acontecer as coisas dentro do meu negócio que muitas vezes atrai também talentos. Hoje existe uma dificuldade muito grande, né, na captação ali de talentos, de novas pessoas para a equipe, e a cultura é uma das coisas que atrai talentos. Se a cultura daquela empresa é uma cultura que é de harmonia, as pessoas que estão ali gostam de estar naquele ambiente, naturalmente elas vão indicar. E isso vai se Se propagar para torna o um ambiente mercado. desejado. Exatamente. Então, a cultura é um conjunto de coisas que acontece, e aí envolve os comportamentos, o que é aceito dentro da empresa, a comunicação, como ela é de fato feita, como que acontece a comunicação entre os membros da equipe, se é uma comunicação aberta ou não, né? Então, tudo isso faz parte de uma cultura. E ela é essencial. Como funciona isso dentro da empresa é que, de fato, vai ditar se você vai ter uma empresa que vai ter uma harmonia, ser um ambiente gostoso ou não. Legal. Você já entrou em alguns aspectos, mas o que você considera que seja aspectos de uma cultura forte dentro de uma empresa? O que você considera, cara, quando a empresa tem isso, a cultura dela se torna poderosa. Você tem alguns pontos que você pode citar para a gente? Sim, a gente sempre fala a cultura, ela é muito vista pelas pessoas que são as referências dentro da empresa. Então, os líderes, os gestores. Então, quando a gente tem um líder que é engajado, que de fato entende a missão, a visão e os valores da empresa e ele segue isso, faz com que Os a liderados. equipe, os liderados também entendam e comprem. Agora, se eu tenho uma cultura que eu coloco lá, defino minha missão, minha visão, meus valores, mas as ações do dia a dia são contra,
nunca que de fato aquilo vai se tornar uma cultura, aquilo que eu desejo de fato vai ser a cultura, porque o exemplo ele acaba sendo tortuoso. Então, assim, o líder ele tem ali uma responsabilidade muito grande em questão de ser o exemplo e, de fato, seguir, né, esses pontos que a empresa deseja que seja como aconteçam as coisas. Outro ponto é a comunicação. A forma com que a comunicação também é feita, ela impacta muito, né, na empresa. Então, às vezes eu posso ter uma empresa que tem que ter uma comunicação mais formal, uma outra empresa talvez não precise ser uma comunicação tão formal. Então, a forma com que a comunicação acontece também gera, né, esse é um ponto que é muito importante nesse aspecto da cultura em si. Legal. Então, só para recapitular aqui, então é muito importante que, para uma cultura ser de fato forte, primeiro, ela tem que ter ali alguns traços, mas ela tem que ter aderência. Então, ou seja, as lideranças têm que ter aderido à cultura e têm que viver a cultura. E quando a gente fala aderir, é de fato colocar em prática, né? Para que então a equipe então use aquilo como exemplo e passe a agir da mesma maneira, né? Exatamente, exatamente. Legal. E Aline, pensando aqui em passos práticos, tá? Quais passos que o público que assiste a gente é um público, são pequenos empresários, microempresa, empreendedores. Em passos práticos, como é que ele pode desenvolver uma cultura organizacional? Tá. O primeiro passo é, de fato, definir qual é a missão da organização. Certo. Quando eu defino, tá, o que a minha empresa vai ter como missão, o que ela vai entregar para a sociedade ou para o mercado em que ela está inserido, né? Quando eu defino isso, eu já trago uma questão de propósito para aquelas pessoas que vão estar trabalhando nela. Então, eu preciso definir a missão, preciso definir a visão. A visão é, tá, a nossa missão, o nosso propósito é esse. Até onde a gente quer chegar? Qual que é a nossa meta como empresa, né? Que a gente vai chegar ali naquela visão, naquela meta, vamos traduzir assim. E daí, depois dessa, a gente vai ter uma nova visão, uma nova meta, né? A missão a gente dificilmente muda. Às vezes a gente fala, faz uma lapidação nela, né? Uma palavra ou outra, mas a missão ela é a base do negócio. A visão não, a visão a gente, ao longo do tempo, eu vou atingindo a minha visão, então naturalmente ela também vai se alterando, desde que eu atinja ela. Não é que simplesmente eu tô nesse ano não atingi a minha visão e vou lá e mudo, né, a torre direito. Não. Chego, atinjo minha visão, depois eu consigo colocar uma nova. Isso vai servir para quê? Vai servir para também as pessoas saberem para onde a empresa está indo. Se eu estou trabalhando, dedicando um tempo aqui, primeiro, qual que é o propósito, por que eu estou fazendo isso e aonde isso vai me levar, né? Então, já gera esse senso ali de fato, de ter um porquê das coisas. E os valores também, que é o terceiro ponto, que está ainda dentro desse primeiro passo, que é justamente eu definir o que é aceito dentro da empresa e o que a gente não aceita. Então, os valores muitas vezes estão muito ligados aos valores, primeiro, dos donos, né? E depois também das pessoas que fazem parte da equipe. Então, isso é um primeiro passo. Então, aqui a gente está falando, basicamente, que para o empresário entender, para ele formar uma cultura forte, primeiro ele tem que saber o que a empresa dele quer entregar e como a empresa dele quer entregar, né? Então, ele ter a visão dele, para aí, então, entender, esse é o nosso jeito de fazer, esse é o nosso jeito de ser. Então, para você que está em casa aí, para você iniciar antes de tudo, cara, o que seu negócio quer entregar? Faz aquele quadrinho, missão, visão e valores, mas não pensa ele como apenas palavras bonitas, mas aquilo que de fato reflete a essência do seu negócio. Isso mesmo. Um segundo passo, aí de fato tem isso definido, eu preciso comunicar às pessoas que estão envolvidas na empresa. As pessoas precisam saber o que a empresa está enxergando, né? Exatamente. Então, eu tenho que fazer
talvez um treinamento, né? Enfim, ter um momento para explicar justamente qual é a missão, qual é a visão, quais são os valores da empresa, para que aquelas pessoas possam, a partir daí, de fato, começarem a seguir isso. E isso aí é legal, porque como é que o empresário faz para fazer esse alinhamento? Como é que ele consegue pegar ali os objetivos, né, tudo aquilo que ele está enxergando para o negócio dele, e fazer um alinhamento de cultura com a equipe dele? Que passos ele pode seguir ou que procedimentos ele segue, né? Eu sempre, assim, gosto de quando a empresa já existe, então você vai criar, de fato, definir qual é a missão, a visão e os valores, mas o barco já está ali Já está navegando. andando, o negócio já está rodando. Exatamente. Eu gosto sempre, de fato, de envolver as pessoas até mesmo nesse momento de criação e definição, porque elas, de fato, passam a se sentir parte. Então, quando você faz isso, acaba se tornando mais fácil das pessoas aderirem, Legal. porque elas estavam nesse momento também de definição e de criação. Até porque já existe uma cultura ali inserida, né? Se é uma empresa que já funciona, o que a gente está querendo é, cara, como é que eu melhoro isso aqui, né? Exatamente, exatamente. Então, eu acho que é riquíssimo isso, ter esse envolvimento logo de início na criação. Esse também é um outro passo que eu iria citar, né? De fato, se a empresa já estiver rodando, já existir uma equipe, fazer isso em conjunto. E aí são momentos de troca mesmo de ideias, de reunir a equipe numa sala, num ambiente que você tenha dentro da sua empresa, para de fato discutir esses pontos e ouvir também aquelas pessoas que estão ali, o que elas entendem, tá? A gente não tem ali descrito qual é a missão, mas por que a empresa existe, né? Ouvir delas, o que elas acreditam que a gente entrega para o mercado de valor, o que a gente entrega para a sociedade de valor. E daí pode ter trocas riquíssimas para você, de fato, também utilizar dessas informações para a construção desses pontos. Isso aí cai como uma luva, porque você ouvir as pessoas é você entender de fato qual que é a sua cultura. Porque cultura é o que a sua empresa faz quando você não está olhando. Exatamente. Entendeu? Então, quando você envolve as pessoas de fato, você pode descobrir coisas que talvez você fale assim, cara, eu não sabia que a minha cultura tinha isso. Eu não sabia que a gente era assim. Então, pode ser coisas positivas, mas também pode ter coisas que não são tão positivas, né? E aí é o momento de você, do empresário, conseguir ter visão e enxergar, né? Exatamente. Antes de você fazer, tem mais um outro passo que eu acho que é importante ainda aí citar, que é daí também haver um treinamento para os líderes. Legal. Porque às vezes a gente define uma missão, uma visão, os valores, define o que a gente gostaria que, né, as coisas acontecessem, como as coisas acontecessem dentro da empresa, mas a gente não treina os líderes como eles devem agir em questão de estar seguindo essas novas visões, essas novas definições. E aí fica muito cada um faz do seu jeito, e aí cada um tem uma interpretação. Então, se eu dou um treinamento, deixo muito claro, especificado como é para que eles, como líderes, também ajam dentro da empresa, aí a gente também tem um outro ganho, que de fato eles primeiro vão ter aderido, mas eles vão de fato começar a aplicar da forma que a gente deseja que seja aplicado. Porque senão cada um vai fazendo conforme acha que conforme teve um entendimento sobre determinado valor, sobre determinada visão ali. Então, isso também é um ponto que é muito importante ser feito. Legal, então são essas etapas, né? Isso. Ó, e aí, Aline, eu vou te perguntar, e para a questão de engajar os colaboradores? Como é que a empresa pode pegar ali uma empresa que talvez está com algumas mudanças na questão da cultura, ela tá descobrindo coisas que talvez não são tão legais. Como é que ela faz essa questão? Como é que ela engaja um colaborador? Vamos dar exemplo mais prático. Um colaborador mais antigo, a mudar a cultura ali, a ele passar a adotar um novo modelo e engajar o novo que tá chegando. O que você considera aí que seja crucial para que a empresa faça para que isso aconteça? Tá. Para o novo, eu vou iniciar para o que está chegando.
um processo de onboard, né, a integração desse novo colaborador é muito importante para que ele entre já sendo treinado e entenda de fato como é a cultura, o que a gente deseja que seja a cultura daquela empresa. Então, isso para o novo eu já entraria com um onboard, né? Que o onboard é como tem se falado hoje, mas é o que era chamado de integração há alguns anos, tá? Para aqueles que já estão, um treinamento, obviamente, mas também ter algum programa de reconhecimento, algo no sentido que gere um estímulo para que aquela pessoa, de fato, compre a ideia e, de fato, aplique no dia a dia. Nós temos, Bruno, sim, muitas resistências quando você vai mudar uma cultura, né? Quando você está no momento de mudar a cultura de uma empresa, geralmente aquelas pessoas que estão ali... E você nunca muda tudo, você vai mudar uma parte, né? Exatamente, você vai por etapa, né? Mas existe uma certa resistência porque as coisas funcionaram e funcionam daquela maneira, né? E por si só o ser humano não gosta de mudanças. Ele precisa se adaptar, né? Então, tá muito bom ali, tá quentinho. Exatamente, a resistência ela existe justamente porque há uma mudança. Então eu vou sair da minha zona de conforto, vou ter que muitas vezes agir de uma forma diferente, fazer diferente do que eu estou fazendo. Então é natural que exista essa resistência de algumas pessoas ali, ou talvez nesse primeiro momento. Mas se eu crio uma sistemática, muitas vezes, de um reconhecimento, algo que de fato faça a pessoa ter um estímulo a mais para aderir àquela nova cultura, isso também vai me ajudar. Então é um ponto que faz sentido de se pensar também. E não só isso, a gente pode citar também, não só essa questão dos reconhecimentos e tal, mas é entender também se o lugar que essa pessoa está, se ela está num lugar mais adequado. Porque talvez ela tenha um potencial para ir para uma outra área. Talvez ela tenha um potencial para ser um líder. Então, isso por si só já mostra que a cultura da empresa valoriza as pessoas. Né? Exatamente. Então, além de... Porque a gente fala, o ser humano ele tem uma resistência à mudança, mas isso não é conscientemente, é inconscientemente. Até porque o nosso cérebro ele é programado para economizar energia. Então, ou seja, se você faz a mesma coisa aqui, o seu cérebro tornou aquilo automático, você vai ficar fazendo aquilo de forma automática, porque é a forma que o seu cérebro encontrou de economizar energia. Quando muda, seu cérebro tem que aprender aquilo tudo novo. Ou seja, ou alterar. Ele vai falar assim, nossa, já vai gastar energia. Né? Então, por isso que existem algumas barreiras. E tem pessoas que têm uma facilidade para poder aderir à mudança, e tem umas pessoas que não são tão maleáveis ali, são pessoas que muito do tipo de comportamento, da personalidade dela. Né? Tem alguns são mais flexíveis, outros nem tanto. Alguns são muito metódicos, outros são bem flexíveis. Né? Então isso aí vai ter essa variação. Exatamente. Mas eu acredito que não só ter momentos em que a pessoa seja reconhecida, mas também momentos dela falar assim, cara, o que ela pode entregar de novo aqui? O que ela pode experimentar? O que ela pode vivenciar de novo dentro da minha estrutura, dentro da minha empresa? Sim, e aí tá muito alinhado também a questão de ter uma comunicação aberta, né? Para você ter essa visão, essa pessoa, talvez ela vai se desenvolver melhor em uma outra área, precisa ter essa comunicação aberta de ambas as partes, tanto do líder para o liderado, quanto do liderado para o líder. Então, esse é um outro ponto também que, quando você tem na cultura da sua empresa isso, facilita muito essa mudança. E um outro ponto que eu acho que é muito bacana, mas que poucas empresas fazem, muitas das vezes você quer fazer a transformação da cultura, mas você sempre está no mesmo ambiente ali de trabalho. Então, às vezes, você fazer algo diferente, fora do padrão. Quando você quebra padrão, isso chama atenção. E as pessoas, né, já ficam mais... É positivo, é legal. É muito bacana. Então, já teve casos assim, a empresa foi fazer uma mudança de cultura
E no dia que foi oficializar, comunicar toda a equipe, foi feito como se fosse a abertura de uma nova empresa. Então, teve um laço, a fita para cortar, né? E as pessoas, a equipe chegando, vendo aquilo, aquele movimento. Teve um momento de troca mesmo, como se fosse um evento com pessoas dando palestras. Então, isso também é uma coisa que quebra o padrão e pode gerar esse estímulo das pessoas entenderem, poxa, isso é bacana, vou fazer parte disso. Legal, show. Aline, e aí agora, e a cultura, no que ela pode impactar a produtividade, tá, das pessoas? No que ela pode impactar? Bom, como a gente citou, a cultura, ela também faz... Não só a produtividade, mas também a motivação. No que a cultura pode impactar? Então, a cultura, ela é a que cria a harmonia do ambiente. Se é um ambiente que é pesado, naturalmente, a motivação vai cair Zero. e, consequentemente, a produtividade também. Que a pessoa vai fazendo ali, meio que empurrando com a barriga, como se diz, né? Então, a cultura, quando você, de fato, cria uma cultura forte, onde as pessoas estão engajadas, elas se sentem, na verdade, bem, e isso faz com que ela produza mais e se sinta mais motivada, né? E é engraçado porque a gente fala, né? O ambiente, ele influencia as pessoas. Pode ser que uma pessoa esteja com muito gás ali, motivada, entra numa empresa que a cultura não é legal. Em pouquíssimos dias ela já vai estar também desmotivada e a produtividade Já vai dela minar vai a ter pessoa. caído. Então, quando você cria uma cultura forte, que as pessoas estão com essa gama, né? Tá motivado, qualquer pessoa que entrar ali, se não tiver no mesmo ritmo, no mesmo nível de energia, não vai conseguir ficar. Então, você naturalmente tira aquelas pessoas que não vão ser boas, porque elas mesmo não aguentam a ficar naquele ambiente que elas não vão se adaptar. Então, aquelas pessoas que não produzem muito, se tiverem do lado das outras que produzem, ela mesma vai se sentir mal e vai acabar se retirando. E isso não é um problema, ou seja, mas vocês não estão sendo inclusivos. Não, a gente só está acelerando o processo para falar, cara, essa atividade não é para você, esse cargo não é para você. Talvez essa empresa não seja o ideal para você, né? E é legal quando a cultura ela tem uma congruência que ao chegar uma pessoa que ela não atende aquela cultura, ou seja, porque uma coisa é quando você entrevista, às vezes a pessoa faz um teste de perfil comportamental, dá tudo lindo, né? Quando você vai ver alguns comportamentos dela no dia a dia, fala, cara, isso aqui é difícil pegar. Mas quando você vê, opa, mas a equipe comprou, vive de fato a cultura, a própria equipe começa a expurgar essa pessoa. E quando a gente diz expurgar, não é maltratar, não é rechaçar, não é fazer mal, não é nada disso. Mas a pessoa não consegue entrar. Ela chega numa barreira e sai, porque a equipe fala, cara, você está desalinhado. E aí a pessoa tem duas opções. Ou ela se alinha, ou ela dá linha. Exatamente. Entendeu? Então, e o que a gente vê é, quando a cultura é forte e a equipe está engajada e vem uma pessoa que está desalinhada, ela dá linha, porque ela não suporta. Agora, tem gente que é persistente, né? Tem gente que vai ficando e aí exige uma ação. Sim, que é, cara, exatamente. vamos cortar. E isso também faz parte da cultura. Se você aceita ali uma pessoa que não está entregando o que deveria entregar, não está seguindo regras, se você está aceitando isso, você está dizendo que essa é a cultura da sua empresa. Está dizendo para os outros, olha, tá tudo bem se vocês não fizeram o que a gente combinar. Exatamente. E aí, então, aí dá ruim. Tudo é, como você falou no início, a cultura é como acontecem as coisas dentro da empresa, inclusive as ações que precisam ser tomadas, né? Aline, e você falou bem no iniciozinho o papel do líder, né, que ele tem em relação à cultura. Mas qual o papel, de fato, da liderança na formação e na manutenção da cultura? Como eu citei, o líder é o exemplo. Então, começa, de fato, por ele. Se ele não está
aderido àquela cultura, se ele não demonstra aquilo que de fato a gente espera também dos colaboradores, né, dos liderados dele, naturalmente os liderados deles não vai entregar o que precisa ser entregue. Então, o primeiro ponto é esse, ele é o exemplo. E aí ele é o exemplo em vários âmbitos. Ele é o exemplo na comunicação. Se ele tem uma comunicação muito direta, muitas vezes considerada como agressivo, isso vai gerar um impacto naturalmente na cultura de como as coisas acontecem. Se ele não tem as habilidades, muitas vezes, para lidar com conflitos, algo nesse sentido, ele acaba, muitas vezes, entrando no conflito e inflamando, isso também vai gerar um problema. Então, assim, as habilidades do líder, quando a gente fala em questão de cultura, é muito importante, porque as ações dele gera um impacto muito grande, de fato, na cultura com que a empresa deseja, de fato, com que as coisas acontecem. Então, é o líder, posso dizer assim, que é o principal reflexo ali das pessoas que estão na empresa e a forma com que as coisas estão acontecendo. Ele é o guardião da cultura, ou seja, ele que preza, né? Ele que está ali vigiando, né? Mas ele também tem que viver a cultura. Exatamente. E aí, nesse ponto, eu acho que, por exemplo, tem muitas empresas que elas passam por momentos em que sai uma pessoa que era de alta relevância para ela, essa pessoa talvez se aposenta ou, de fato, faz uma transição, muda, né, a carreira, e aí você contrata do mercado um outro profissional. E que talvez tragam traços de cultura não tão positivos, mas que também podem trazer coisas muito positivas, de outras experiências que ele teve. Então, a cultura da empresa, no que tange a valores, eu acho que ela é fixa. Mas o modo de ser, a cultura dela, ela vai se moldando ali aos pouquinhos, porque é a soma de todas as pessoas. Então, cada um vai contribuir com a cultura. Então, tem gente que fala assim, cara, eu acho que o que o fulano, a Aline faz é maravilhoso. Acho que a gente pode aderir isso aqui, todo mundo fazer. Vai lá e faz. Então, eu acredito que a cultura de uma empresa ela se torna as boas práticas. Ou seja, o que a gente gosta de fazer aqui dentro, como é que a gente gosta de tratar as pessoas, né? Por isso que algumas pessoas falam, cara, eu fui na empresa, achei péssimo lá. Mas tem gente que fala, cara, eu amo aquele lugar. Então, é porque a familiaridade, ou seja, aquilo que conecta a pessoa está muito próximo dela. Não, isso aqui é a minha realidade. Para mim faz sentido estar aqui. Então, acaba que ela se torna mais aderente. Diferente de uma pessoa que fala, cara, isso não tem nada a ver, que idiotice. Enfim, já é uma pessoa que já não vai ser tão aderente. E o líder é o cara que tem que ficar em cima. E o líder é, de fato, uma habilidade que ele precisa ter é saber influenciar. A gente até cita, né? Liderar por influência. Você precisa adquirir isso se você está numa posição de líder, porque quando você faz isso de liderar por influência, e aí é conquistar mesmo as pessoas que estão ali no seu time, vai facilitar para que elas sigam, de fato, a cultura que você deve estar vivenciando, como você mencionou. Uhum. Mas se eu lidero ali por influência, vai ser mais fácil, de fato, de conquistar aquelas pessoas e trazer uma aderência para aquela cultura, para aquela nova cultura que a gente está vivendo naquele momento. Legal. E se a gente for pensar em desafio, Aline, desafio que hoje a pequena, a média, a microempresa, ela enfrenta em relação à cultura organizacional dela. O que você acha que são os maiores desafios que as empresas passam? Os maiores desafios é no comportamento, muitas vezes, dos próprios donos, né? Porque geralmente uma pequena empresa, uma microempresa, é o dono que está à frente. Então ele traz os vícios dele, os comportamentos dele, Exato. O jeito dele. E aí quando ele vê que as pessoas fazendo com o que ele faz. Exatamente, que não é aquilo que ele desejaria, né? Enfim, o impacto é muito grande. Então o maior desafio é essa pessoa ali que está à frente de fato do negócio também entender que ela precisa mudar. Ela precisa mudar os comportamentos, ela precisa mudar o que ela aceita, o que ela não aceita dentro da empresa dela.
porque isso, de fato, vai construir a cultura. Existe um livro que eu acho que é muito bom, assim, que é O Mito do Empreendedor. Anota aí, galera. É O Mito do Empreendedor. Esse livro, ele fala justamente de todas as etapas e conta como se fosse através de uma história mesmo, de uma pessoa que iniciou uma loja e precisou contratar um primeiro funcionário e aí deu errado, enfim. Ele conta todos os pontos que geram um impacto no negócio, né? E que está, muitas vezes, relacionado também à cultura, às crenças da pessoa que está, de fato, à frente do negócio. Eu acredito que hoje o maior desafio é esse, a pessoa entender que ela precisa desenvolver e ela precisa mudar alguns vícios dela. Porque todos nós temos alguns vícios, alguns comportamentos que não são tão legais. Então, se eu começo a trabalhar em mim os meus comportamentos, naturalmente, isso vai refletir no meu negócio. Isso vai refletir na cultura do meu negócio. E aí depois vem, obviamente, os líderes, que daí também são exemplos para os liderados, e aí os próprios liderados. Então a mudança vem sempre de cima para baixo. Legal. Ali, quando a gente pensa em quebra de barreira, né? Porque, de fato, quando o pequeno está lá dentro do negócio dele, às vezes ele é um faz tudo, tem muita coisa que ele absorve. Então, o jeito dele de fazer é o que as pessoas vão fazer também. Mas e quando ele toma consciência que ele está fazendo de talvez uma maneira não tão legal e que ele precisa mudar e ele começa a mudar, mas a equipe dele tem uma certa resistência, não vai seguir tanto ele quanto ele esperava. O que esse cara pode fazer? O que esse empresário, para ser mais específico, como é que ele pode agir numa situação dessa? Você tinha perguntado, né, dos desafios. Acho que esse também é um desafio enorme, porque muitas vezes quando você vai fazer a mudança de uma cultura, o que acontece é de não ter a persistência, porque essas situações vão acontecer. Então, ao invés de eu persistir naquilo e aí eu ter ações de fato para que eu traga essa mudança na cultura, eu no meio do caminho desisto porque eu entendo que as pessoas não vão mudar, né? Então, isso é muito grave, porque você também acaba desistindo e entrando e, na verdade, aceitando a cultura que já está. Então, nessa situação em que as pessoas não estão aderindo, eu acho que o principal é você entender o porquê. Será que elas não estão aderindo porque eu simplesmente estou chegando e impondo uma situação? Ou será que elas não estão aderindo porque elas não entenderam exatamente o que a gente espera? Elas não entenderam o porquê daquela mudança? O que está por trás daquilo? Qual é o benefício que vai, né, se trazer para a empresa? Então, assim, primeiro ponto é você entender do outro. O que de fato levou a não estar aderindo. Se é todos, é alguma coisa que provavelmente eu estou falhando. Se é um ou outro, deixa eu entender. Mas sim, vai muitas vezes chegar numa situação que um ou outro não vai aderir. E aí você tem que tomar a decisão. Será que essa pessoa deve estar comigo? Porque o que acontece também é, conforme a empresa ela vai se desenvolvendo, ela vai evoluindo, aquela pessoa que estava com você no início não necessariamente vai estar com você. Sim. Nessa outra etapa. Então, você tem que ter essa consciência que talvez vai ser um momento novo na empresa e que talvez algumas pessoas que estão ali não têm o fit, não faz sentido elas estarem. Elas não estão no mesmo momento. Isso acontece, é natural. Mas eu primeiro partiria para entender o que está acontecendo para não aderir, ouvir, né, já trabalhar essa questão da comunicação aberta. E ver até onde você pode ir, porque você consegue fazer a sua parte de ir lá e entender, mas se o outro de fato não está mudando, não demonstra interesse, aí você de fato tem que tomar uma decisão, talvez não a mais agradável para você, mas que você vai muitas vezes ter que tomar essa decisão. E aí entra uma outra parte também, que às vezes o problema nem está só no dono, mas quando você tem uma sociedade, às vezes, um tem um jeito de fazer, outro
Tem uma outra maneira, fala-se de cultura, quando vai fazer alinhamento, há um desalinhamento entre os sócios. Então aí é bem delicado, porque a gente está falando que pode romper uma sociedade, né? Sim. A gente já viveu isso, de uma empresa ter um jeito de fazer uma coisa, um sócio pensa de um jeito, outro sócio pensa de um outro. Cada um fazia do seu jeito, cada um tinha o seu resultado. Ambos tinham problemas, mas ambos tinham pontos positivos. E, digamos assim, a gente viu que um sócio ele se tornou predominante, ou seja, ele passou de fato a dirigir aquele negócio, o outro ficou um tanto mais operacional e acabou entrando na dança. Falou, é assim que vai funcionar, então tá bom, para mim tá certo. Mas que exigiu uma resiliência, ou seja, não só de entender o que as pessoas estavam vivendo ali dentro, entender o que se passava dentro das quatro paredes do seu negócio, conhecer o seu negócio, mas também de ter o pulso firme, de falar, mas você sempre falou sim, e agora você está falando não. Exatamente. Falou, olha, mudança. Então, por isso que é legal as pessoas entenderem visão, entenderem missão de um negócio, que é falar, cara, tá tendo essa mudança para a gente poder atingir isso, para que a gente consiga ter isso, para que a gente consiga proporcionar isso. Então, para a equipe também ter consciência. Mas se você que está aí assistindo está com dificuldade com o sócio, cara, fica tranquila, tem muita gente que passa pela mesma coisa, tá? Tem cura. E a gente, inclusive, pode ajudar vocês, tá? Mas comece observando, comece ouvindo a outra parte, para ver se de fato, cara, o que está acontecendo com ele? Por que ele tá tão preso, tão amarrado a isso? Como é que a gente pode fazer essa alteração aqui, mexer nisso? E que seja bom para ele, que seja bom para o negócio. Porque no frigir dos ovos tem que ser bom para o todo, né? Tem que ser bom para a empresa. E nessa questão, quando a gente fala de cultura, e aí você trouxe, né, a sociedade, é uma coisa que é riquíssimo de se fazer quando está nesse processo. Às vezes você vai fazer o alinhamento, né, com os sócios para definir missão, visão e valores, e de fato está muito extremo. Cada um está tendo uma visão e não há ali uma flexibilidade, às vezes, de ambas as partes, para, de fato, chegar num consenso. E aí uma ferramenta que eu acho que é fantástica, existe o Coach Executive. Então, é muito legal. Esse é uma ferramenta que é muito boa para quem está à frente de uma empresa, principalmente sócios, até para vocês se entenderem suas habilidades. Porque às vezes as habilidades de um ou de outro se complementam. Mas, às vezes não, às vezes é o mesmo gap. Então, vocês têm ali a oportunidade de se desenvolverem e também entenderem o que vocês, como pessoas, querem, entender como que o negócio está, de fato, te ajudando com aquilo que você quer para o seu pessoal, e, de fato, conseguir ter esse alinhamento. Porque a partir do momento que você começa a se entender, você naturalmente entende melhor o outro, né? E aí você acaba se tornando mais flexível nessa questão. Legal. E antes que as pessoas pensem, coach, executive coach, coach. Não, gente. Se banalizou muito o coach, mas o coach não é uma profissão. Tem pessoas que atuam como coach, mas o coach é uma ferramenta. Ele é uma técnica, né? É um processo em que você pode aplicar e ele tem ali etapas a serem seguidas. Então, antes alguém falar, coach, não. Coach não é uma profissão, coach é uma ferramenta. E Aline, para a gente exemplificar mais ainda pro pessoal aqui, você tem algum exemplo, você lembra de alguma empresa em que é um exemplo louvável para a gente trazer aqui de uma cultura forte, que foi construída, inclusive, durante o processo que nós estivemos lá com ele lá? Tem sim. Aqui, assim, me marca muito, e até por conta do tipo do negócio, né, que é um trabalho bem braçal. Então, quando a gente fala de trabalho braçal ali, mais pesado, acaba sendo mais, assim, oneroso você ter as pessoas quererem ficar, né? E pensa, se você está tendo uma empresa que tem um trabalho que é, às vezes,
mais administrativo, as pessoas às vezes já têm uma rotatividade grande, imagine para quem está trabalhando muitas vezes debaixo do sol, né? Então, Não é fácil. é desgastante. E é uma empresa que trabalha ali com produtos de concreto, então é um produto pesado, mas que a equipe, assim, o direcionamento do líder, né, vamos dizer assim, fez toda a diferença para a equipe que se tem hoje. Então, a própria equipe, às vezes, cobra, né, o serviço ali, ó, tá, e aí, terminamos. É tão rápido, a produtividade é tão rápida que muitas vezes ela mesma vem e não quer ficar parada de jeito nenhum. Então, isso é muito bacana. Dificilmente a gente vê isso dentro de empresas, né? E claro, como você falou, né, a gente acompanhou ali esse desenvolvimento, esse crescimento, saíram de uma situação que às vezes trabalhava debaixo de sol, a empresa foi evoluindo, foi melhorando, a cultura também foi sendo trabalhada, hoje trabalham embaixo já, né, de um local. Tem área coberta, tem mais Então, ferramentas. Isso tudo naturalmente reforça essa vontade da pessoa estar lá, porque ela vê tudo que também a empresa vem fazendo para eles, né? Não é simplesmente vamos fazer, vamos produzir, mas e aí, qual benefício a mais a gente está tendo, né? Não é só, de fato, eu fazer. Eles estão tendo melhorias pro trabalho deles mesmo no dia a dia. Então, essa é um exemplo assim que eu admiro. E, volto a dizer, o que foi de diferente ali, o que foi feito diferente? É a liderança. Existem reuniões semanais, todas as semanas, toda segunda-feira de manhã, tem um alinhamento, né? Então, o líder ali, o responsável, está sempre com eles, está sempre posicionando eles, comemora com eles, né? Tem os momentos de reconhecimento todos os meses, tem o momento de aniversário do mês, né? Então são coisas simples, óbvias, mas que de fato gera um resultado, assim, muito grande, né? Então é muito bacana. Esse é um exemplo que eu gosto muito porque é um trabalho muito pesado. É um trabalho pesado, a gente sabe disso. Lá foi muito legal, porque a gente chegou, era uma estrutura precária, né? Não tinha uma estrutura muito bem montada. E conforme a gente foi alinhando ali a parte dos números, a parte financeira, a empresa foi tendo condições de fazer alguns investimentos, comprando algumas máquinas, fazendo coberturas. Então, hoje, em alguns momentos, o funcionário está no sol, porque tem que fazer uma movimentação de algumas coisas, mas a grande parte do tempo eles estão debaixo do telhado, então melhorou demais. Até é bonito de ver a maneira com que as pessoas falam: nossa, eu cheguei aqui e não tinha nada disso. Nossa, agora tem isso aqui, tem isso. Então você vê o quanto a pessoa está engajada em estar ali fazendo parte daquilo. Ela se sente parte, ela fala: cara, esse crescimento aqui eu participei. Entendeu? E é exatamente isso que acontece, né? Porque sempre na fala do gestor é isso. Vocês fazem parte da história. Então, traz, né, esse pertencimento. A pessoa se sente parte. É muito bonito de ver. Dá até gosto. Aline, a gente está seguindo aqui para os nossos finalmente, tá? E eu queria que você deixasse alguma mensagem, algum pensamento para essa galera que está aí empenhada em falar: cara, a minha cultura tá não vou falar um palavrão aqui, mas está péssima. Por onde eu posso começar? Que recursos esse empresário tem que trazer para ele? Deixa uma mensagem para essa galera aí. Seguir os passos, na verdade. Se você quer transformar a cultura da sua empresa, tenha claro qual é a missão, por que aquela empresa existe, qual é a visão, onde você quer chegar, aonde você quer que sua empresa chegue, quais são os valores, o que você aceita, o que você não aceita. Quando a gente fala de valores, você vai definir os valores, você precisa especificar também, tá, dentro desse valor, qual é a ação que está aderente a ele, qual é a ação que não está, para trazer exemplos, de fato, para a equipe, para eles terem clareza. Então, começar, é o primeiro passo, você ter a clareza desses pontos. Se for possível,
Construa isso você, o seu sócio, mas depois envolva também a sua equipe para que eles façam parte. Vocês podem trazer para eles como, olha, nós estamos estruturando, estamos em um outro momento da empresa, queremos que vocês façam parte desse novo momento da criação de alguns pontos. E traz, nossa missão, a gente pensou nisso, mas a gente quer ouvir de vocês, o que vocês acham. Então, compartilhar mesmo com eles para gerar esse... Construa junto com a equipe. Exatamente. Eu não queira fazer tudo sozinho, porque se às vezes a gente faz tudo sozinho, simplesmente chega e impõe, nem sempre eles vão de fato aderir. Trabalha a comunicação, tem uma comunicação aberta dentro da empresa, no sentido de eu estou aqui disponível para que você possa vir, de fato, trazer. Um canal aberto. Tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente fala comunicação aberta, mas as pessoas têm medo, muitas vezes, da gente, né? Então, elas não vêm porque tem medo. E se tem medo é por algum motivo. Alguma ação que a gente tem gera esse medo. Então, eu preciso identificar também isso em mim. Será que eu gero medo na minha equipe? Eu lidero por medo ou eu lidero pelo exemplo, né? Então, também identificar para que, de fato, exista uma comunicação aberta de ambas as partes ali. E persistir. Porque vão ter ali desafios, empecilhos, vão ter muitas vezes situações que as pessoas não vão aderir, e se você simplesmente desistir no meio do caminho, de fato, nunca nada vai mudar. E mudar as suas ações, né? Que esse é o principal. Quando você muda as suas ações, naturalmente reflete e outras pessoas também passam a mudar a ação delas. Show, legal. Aline, a gente vai encerrar aqui, mas antes disso, se você gostou do assunto que a gente está falando aqui hoje, eu quero que você saiba que é o nosso trabalho. E te convido, se você está passando por um momento, quer uma ajuda, né, e não sabe por onde começar, vem com a gente aqui que a gente pode te ajudar e muito. Então, vai no link da nossa bio, tá? Lá no nosso Instagram, você vai ter lá o contato com um de nós dois, seja a Aline, seja eu ou a nossa equipe. Fala com a gente aqui, deixa a gente entender como é que a gente pode ajudar você, tá bom? E... É isso aí. Mas antes de finalizar, Bruno, opa, vamos. Eu queria ouvir de você. O que na sua visão também você poderia acrescentar nessa questão de cultura para o pessoal que está aqui? Assim como você perguntou para mim uma dica, alguma coisa nesse sentido, a experiência que você tem, com o que você já vivenciou. O que eu considero que é vital para que uma empresa tenha uma cultura e ela seja aderente? É você ter noção que não é seu, é passar a ser nosso. Então, não ter essa coisa somente é meu. Não, é eu que tenho, é a minha vontade, é soberana. Não, a empresa... ela é formada de pessoas. Então, quando você tem uma conjuntura em que os valores unem pessoas, ou seja, as pessoas, cara, isso faz parte, isso está em mim. Então, isso gera uma empresa forte. Então, para o empresário que está assistindo a gente aqui, eu falo, observa quem são as pessoas que estão com você, que vão te ajudar a construir uma nova empresa. E quando eu digo construir uma nova empresa, não é abrir um novo CNPJ. É, de fato, a pessoa que vai te falar, cara, isso aqui pode crescer muito e essa pessoa vai estar comigo. Então, o que essa pessoa tem para trazer para a gente e que a gente não deu oportunidade para ela ainda? Porque muitas vezes eu não estou ouvindo. Eu estou escutando, mas não estou ouvindo. A pessoa está falando e eu estou... E tem grandes oportunidades ali. Então, de fato, valorize os seus talentos, descubra os seus talentos, desenvolva talentos. Porque, de fato, cultura forte é feita por pessoas fortes. É isso. Também. E para você, né, que novamente está chegando agora, tem muitos outros vídeos nossos aqui, tem bastante episódio para você assistir, tá? E te convido a se inscrever mais uma vez aqui no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. E toda quinta-feira a gente está aqui com você às 19h30. Isso aí. Se gostou do programa, também curte, né? Larga o dedo no like. E é isso então. Aí. Então, um beijo grande para vocês, gente. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau.